Como saber se é gravidez ou menstruação? Eu tive um beta-HCG negativo. Como que foi o fluxo desse sangramento? No primeiro vídeo desse canal eu compartilhei com vocês a minha experiência com o sangramento antes mesmo de descobrir que eu estava grávida. E esse vídeo repercutiu demais. Tem, eu acredito que mais de 2.000 comentários e praticamente todos eles com muitas dúvidas sobre esse período que eu vivi aí na minha gestação. Então o vídeo de hoje é com o intuito de responder as principais dúvidas que tem lá naqueles comentários, para que fique um compilado aqui com a minha experiência em resposta àquelas perguntas do vídeo. E assim eu consigo tirar a dúvida de todo mundo e a curiosidade de todo mundo a partir da minha experiência. Hoje eu vou contar com a ajuda do computador, que vai estar aqui o tempo todo do meu lado. Coloquei aqui todas as perguntas que vocês fizeram lá naquele vídeo e eu vou respondendo uma por uma aqui. A primeira pergunta que eu trouxe para responder aqui foi uma que eu achei bem interessante, que é: como saber se é gravidez ou menstruação? Então, basicamente, com o teste de gravidez e com paciência. Por que paciência? Porque mesmo o teste ele pode dar negativo, como foi o meu caso. Como eu compartilhei naquele vídeo, eu tive um beta-HCG negativo e também tive teste de farmácia negativo. Então, realmente tem que esperar o tempo ali do teu corpo gerar o hormônio HCG para que detecte no teste. Então, para tu ter certeza se é um ou se é outro, somente esperando realmente, porque até os sintomas eles são muito parecidos. Confunde bastante. Eu selecionei aqui algumas das principais dúvidas, mas gente, tem muita pergunta, envolve datas, então pode ser um pouco confuso, então segura aqui comigo, presta atenção, eu vou tentar me fazer o mais claro possível, mas se atentem às datas que eu vou tentar não ficar repetindo muito para não confundir vocês. Como que foi o primeiro dia de sangramento? Foi forte? O primeiro dia de sangramento, contato com o escape depois da menstruação, ocorreu 10 dias depois do início do meu ciclo. Então se atentem aqui às datas. O início do meu último ciclo, né, que foi no ciclo que eu engravidei, começou no dia 9 de agosto e foi até o dia 13 de agosto. 10 dias depois desse início do ciclo, foi a primeira vez que eu tive contato com o escape ali da nidação. Então foi super rápido. O primeiro contato foi um sangue marrom, envelhecido, escuro, pelo início da manhã, e ao final da tarde eu tive uma coloração já mais avermelhada, só que era um vermelho claro. Eu vou deixar imagens aqui para vocês, obviamente ilustrativas, para que vocês consigam ir entendendo aquilo que eu tô falando, para fazer mais sentido para vocês. Você sentiu cólica ou algum outro sintoma característico de TPM? Sim, eu senti tanto a cólica como a dor de cabeça, que eu sempre senti muita enxaqueca, como também a dor no seio. Mas como eu falei lá no outro vídeo, eu sempre senti dor muito forte no seio no período pré-menstrual. A diferença é que no momento em que eu estava grávida, eu sentia sensibilidade no bico do seio também. Além da dor no peito, que eu sempre senti, eu sentia sensibilidade no bico do peito, que para mim não era algo comum. O sangue era característico de menstruação? Como era essa coloração? Essa dúvida também apareceu bastante e a resposta é depende. O meu período de sangramento ele perdurou bastante. Pesquisas que eu fiz na época, eu vi que a nidação ela ocorre ali no máximo durante 4 dias. Porém, há ressalvas, né? No meu caso, eu tive um contato por bastante tempo, vou falar um pouco mais à frente até para vocês até quando isso durou. Mas eu passei por todos os tons aí, os tons de sangramento. Eu tive o contato com aquele sangramento amarronzado, né? Aquele sangue mais envelhecido. Eu tive também com aquele vermelho mais clarinho, que eu até falei pra vocês que foi o primeiro que apareceu, né? E eu tive contato com aquele vermelho vivo, aquele vermelho sangue menstruação mesmo, sabe? Então eu passei por esses 3 tipos aí de tons, né, do sangue, então ficava bem difícil de saber realmente o que era, porque quando a gente tem contato com o vermelho vivo, a gente só pensa em menstruação, ou se a gente já tá grávida, em algo pior. Com qual teste descobriu a gestação? Eu descobri com o teste Famivita, e eu acredito que não vende em farmácia. Você coloca aí no Google Famivita, vai aparecer o site deles, e é um teste ultra sensível, e foi com ele que eu descobri. Até no outro vídeo eu falei pra vocês que eu fiz um beta-HCG, e esse beta-HCG deu negativo, e
também respondendo já uma outra dúvida, eu positivei com o teste Famivita 5 dias depois do meu beta-HCG ter dado negativo. E eu não tenho anotado aqui porque o aplicativo ele apaga quando que era para ter descido a minha menstruação, mas se eu não tô enganada, eu positivei com 2 ou 3 dias de atraso menstrual. Você percebia alguma diferença na barriga, mais dura, mais redonda? Não, eu não percebi diferença nenhuma. Minha barriga ela tava retinha, normal. Apesar de sentir a cólica, a minha barriga ela não estava inchada e nem com nenhuma outra característica diferente. Você sentiu enjoo ou algum sintoma de gravidez? Não, eu não senti enjoo, não senti nenhum sintoma característico que me falavam que na gravidez a gente costumava sentir. A única coisa que eu tive diferente foi a sensibilidade no bico do seio, como eu falei, além dos sintomas que eu já tinha na pré-menstrual, né, na TPM normalmente. Eles também apareceram, mas que não tinha muito como eu diferenciar. E como eu falei lá no outro vídeo que eu gravei pra vocês também, eu tinha um refluxo, como se fosse um arrotinho. E isso perdurou a minha gestação inteira, então hoje eu sei que era um sintoma de gravidez, mas que eu jamais iria associar como um sintoma de gravidez. Mas de diferente somente esses dois, sensibilidade no bico do seio e esse refluxo. Quantos dias antes do atraso menstrual ocorreu o sangramento de nidação? Vou contar aqui. Então, gente, contei aqui. A princípio, a primeira vez que apareceu algum sintoma ali da nidação foram 18 dias antes do dia que era para descer minha menstruação. E outra pergunta que apareceu em basicamente todos os comentários era: como que foi o fluxo desse sangramento? Eu acredito que a gente não possa chamar de fluxo, porque não foi uma menstruação. Eu tive dúvida, né, se realmente era a menstruação que estava descendo ou não, por conta do vermelho, daquele sangue vivo. Porém, ele aparecia muito forte quando eu me limpava realmente. Ele ficava bem marcado no papel. Mas não era aquele fluxo de menstruação que a gente fica realmente com o absorvente cheio. Isso não acontecia. No absorvente ficavam manchinhas, gotinhas, marcado com vermelho bem vivo, mas não era aquele fluxo de encher realmente. Era o suficiente para manchar e para me mostrar que tinha sangue ali. Inclusive, já respondendo uma outra pergunta, mesmo após eu descobrir a minha gestação, isso continuou. Eu fui para a maternidade umas 3 vezes depois de já saber que eu estava grávida, depois de já ter positivado, justamente por isso, porque eu ia ao banheiro e quando eu me limpava, eu via um sangue bem forte ali no papel. Inclusive, isso era uma angústia que eu tinha. Eu lembro que eu ficava com muito receio de ir ao banheiro sempre que minha bexiga enchia, porque eu tinha medo de ver o sangue ali de novo, e isso me deixava muito, muito, muito aflita. Até porque era a minha primeira gestação. Quando eu descobri já que era uma gestação realmente, eu ia muito até a emergência por conta desses episódios de sangramento. O que eu escutava dos obstetras muitas vezes é que é muito comum numa primeira gestação. E aquilo só me deixava ainda mais angustiada, porque na minha cabeça, infelizmente, eu só conseguia pensar que era algo ruim que estava acontecendo com o meu bebezinho. Isso perdurou por quase o primeiro trimestre todo, não com essa frequência tão intensa, oscilava bastante, mas vez ou outra eu ia ao banheiro e tinha alguma mancha ali no fundo. Mas no final ela começou a mudar para uma coloração mais escura de novo. Mas mesmo assim, como eu já sabia que era gravidez, nesse período eu já estava extremamente nervosa. E, feito todos os exames, as minhas obstetras constataram que, no meu caso, foi somente a implantação do bebê. Lá no início foi a nidação e depois foi só a implantação do bebê. Eu nunca tive descolamento, eu nunca tive nada. Realmente esse sangramento foi algo característico da minha gestação. Não caracterizava nenhum problema associado a isso, graças a Deus. Eu acredito que seja isso. Eu respondi todas as perguntas que tinham aqui, que eram bastante, mas como as perguntas se repetiam muito, eu tentei focar em contextualizar para vocês tudo o que aconteceu, para que fique mais claro. Agora, com esses detalhes que eu deixei aqui para vocês, com essas imagens ilustrando, eu acho que vai ficar muito mais fácil, vai sanar muito melhor as dúvidas de vocês. Gostaria de lembrar que não deixa de ir a uma emergência de obstetrícia, de ginecologia, porque
mesmo que você esteja grávida, não é porque eu tive sangramento, que ocorreu tudo bem, que você vai deixar de ir. A saúde, né, do teu bebê, se você estiver grávida já, se você ainda não descobriu uma gestação, também é a tua saúde. Eu entendo a busca por esses vídeos, porque quando eu passei por esse momento, né, eu passava o dia inteiro pesquisando, mesmo sabendo que não teria a resposta ali que eu precisava, queria ouvir uma experiência real. Gravar esse vídeo pra vocês faz sentido pra mim, porque eu já estive do lado de vocês e eu também queria procurar essas experiências, mas não deixa de ir, porque só realmente um médico para te avaliar e para poder ver individualmente o porquê que isso está acontecendo contigo. Então era isso para o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas. O bom de eu ter tudo anotado é isso, que eu consigo vir aqui, né, compartilhar isso tudo com vocês de novo, reviver tudo isso que me aconteceu. Se tiver mais alguma dúvida, alguma curiosidade que talvez eu não tenha respondido nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!